Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. Eu sou o Richard Alquati e hoje teremos um papo muito especial aqui sobre automação industrial, sobre internet das coisas e particularmente é um assunto que eu sou bastante entusiasta e gosto bastante. E para bater esse papo aqui conosco, estou aqui com o Emerson Ferreira Nunes, que ele é CEO de duas empresas aqui da região, que é a IT for IoT e a SAT Automação Industrial. Seja bem-vindo, Emerson. Queria primeiro começar agradecendo você de ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui contigo. E até por você ter se deslocado daqui, por mais que não é tão longe, mas eu sei que no mundo, no dia a dia tão corrido, é muito precioso esse tempo. Então, queria começar te agradecendo e já pedir para você se apresentar, dizendo quem que é o Emerson na fila do pão. Richard, eu é que agradeço o convite, muito boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui, né? Espero contribuir aí para o bate-papo que nós teremos, para o público que vai assistir o podcast, né? Então, como você já citou, eu sou o Emerson Nunes, mais conhecido como Emerson Nunes. Eu tenho 54 anos, sou casado com a Marisa, uma adorável esposa. Amanhã, inclusive, completamos 26 anos de casado. Olha que bacana. Somos pais do Thiago Nunes. O Thiago tem 22 anos, já trabalha lá nas empresas também, é responsável pela área de marketing. Que legal. Tá? Uma particularidade, somos cristãos, né? E temos também bastante engajamento na igreja, a família toda, temos ali bastante atividade. A SAT é um empreendimento já de 22 anos, a IT um pouco menos, são 6 anos. E a gente está no mercado para sermos desafiados e criarmos soluções de automação industrial, ou seja, nosso público são indústrias. Que bacana. Essa é uma área que está muito em ascensão e eu, sim, particularmente sinto que está cada vez mais presente, tanto na vida pessoal, nas casas, quanto na vida profissional, indústrias, enfim. Mas pelo que a gente estava conversando aqui anteriormente, você já estava na área antes mesmo de existir essa demanda louca, crescente que existe. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, o que te fez ir para essa área. Perfeito. Bom, eu sou de uma geração, na minha época eu não tinha tanta orientação para a escolha da profissão e também não tinha muita convicção, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos de idade, como contínuo, como um jovem aprendiz, né? E devagarinho eu fui direcionando aí a minha carreira, os meus estudos para essa área de tecnologia, né? Eu tenho formação em tecnologia eletrônica, tenho uma pós-graduação em sistemas de qualidade. Mas eu entrei especificamente nessa área depois de uma jornada de uns 4, 5 anos de trabalho. Eu comecei a estagiar na área de eletrônica na época, não se falava tanto em automação. Trabalhei na indústria pelo menos uns 10 anos. Mas já tinha um desejo grande ali de empreender, né? Venho de uma família de empreendedores, Legal. mas na área comercial. E depois de uma jornada na indústria, realmente eu entendi que era um momento de carreira solo, ou de ter um pouco mais de autonomia e de liberdade naquilo que eu ia construir, né? Então, a SAT começou ali em 2002, estamos caminhando para o 23º ano de empreendedorismo. Que bacana. Hoje ela tem um portfólio bastante completo para atender as necessidades dos nossos clientes, mas começou basicamente oferecendo soluções de confecção de painéis elétricos, né, montagem e fabricação de painéis elétricos, e também a construção de software para controle de chão de fábrica. Isso foi o início, né? Hoje o portfólio é bem mais amplo que isso, passa por soluções mecanizadas, por soluções robotizadas. Essa divisão de mecânica ela também nasceu a questão de uns 6 anos atrás. Enfim,
sempre a busca por excelência, por soluções mais demandadas pela indústria e sempre pautado por qualidade, por integridade, por oferecer alguma coisa com excelência. Que bacana. E assim, quais as experiências pessoais suas você acredita que moldou até a sua visão de liderança para justamente administrar duas empresas? Olha, os desafios são grandes, né? Empreender é sempre muito desafiador. Eu digo que é para quem tem estômago. Sim, também. Eu tive uma primeira composição societária na empresa, né? E na primeira crise a gente acabou tomando decisão por reestruturar a empresa, né? E acabei ficando eu como sócio ali, como proprietário da empresa, sócio proprietário da empresa por um tempo, mas dividir as responsabilidades, né? E justamente por ter tido uma experiência inicial onde ela é desgastante você assumir a responsabilidade do todo, eu acho que esse foi um marco, essa dificuldade e também porque eu entendo que compartilhar e ouvir outras pessoas, ter opiniões diferentes é importante para o negócio. Então, na sequência, outras pessoas entraram na sociedade tendo responsabilidades específicas, como é a estrutura de hoje. Então, nós temos ali uma gestão, um board de gestão, e cada um toma conta de um pilar da empresa, de uma área específica da empresa. E com isso, a gente divide um pouquinho, compartilha, né? Tem visões diferentes para o negócio e para decisão, para estratégias, para construção de estratégias e direcionamento da empresa. Bacana. E assim, queria entender um pouquinho como as duas empresas elas se complementam, né? Vamos dizer assim, são áreas que são distintas, mas hoje estão totalmente ligadas, como a gente estava conversando, elas precisam se comunicarem, né? Mas queria que você contasse um pouquinho da origem de cada uma das empresas, como que foi que você teve essa ideia? Ok, a SAT nasceu da experiência anterior, né? Ou seja, a minha área na indústria de atuação foi manutenção e automação, cuidando disso dentro da indústria. Aliando a experiência ao desejo de empreender, foi que nasceu a SAT, né? Também um desejo meu era atuar mais na área comercial, ou seja, tendo mais contato com pessoas e não sendo aquela pessoa tão técnica, tão específica, né? De atuação específica na área de desenvolvimento de projetos. Bom, o mercado é dinâmico e a gente, com o tempo, vai se adaptando a isso, né? Então, a SAT nasceu desse desejo de empreender e dentro de uma realidade ou da experiência anterior de prática de desenvolvimento de projetos. Eu falei que a empresa nasceu fazendo praticamente painéis elétricos e software e devagarinho a gente foi aumentando esse portfólio, né? Então nasceram as soluções mecanizadas, uma outra disciplina da engenharia que a gente incluiu no portfólio. E um pouco mais recente, justamente um pouquinho antes da pandemia, essa visão de inovarmos para a área de TI, né? De começarmos a ligar os pontos, né? O chão de fábrica aos sistemas de gestão ou a gestão da indústria. Foi daí que nasceu a IT for IoT, criando solução de coleta de dados, de apresentação de dashboards, de relatórios gerenciais, de métricas de eficiência de linha. É isso que a gente tem na plataforma, é isso que a gente desenvolve na IT for IoT. E daí, derivando para soluções customizadas ou soluções que são comuns à indústria, né? Como, por exemplo, gestão de eficiência energética, gestão de manutenção, gestão de documentos. Então, a plataforma também está abrindo o portfólio dela. E é aí que eu vejo que uma complementa a outra. Sem dúvida. O chão de fábrica, que a gente no mercado chama de TA, que a SAT cuida, e a TI, que é a expertise da IT for IoT. Bacana. E hoje, assim, no mercado que por mais que está em ascensão, ele já nasceu bastante competitivo, né? Tem bastante empresas. Como que vocês fazem para se diferenciar nesse mercado? Olha,
Lá atrás, o princípio básico para a gente gerar negócio era ter conhecidos, né? Ou pessoas conhecidas que poderiam abrir a porta para que a gente tivesse uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E ele sempre foi pautado em excelência. Eu digo que ele sempre foi pautado em excelência. A minha satisfação é entregar um projeto e o cliente estar satisfeito e desfrutar daquilo, né? E eu tenho alguns indicadores que me dão orgulho, né? A SAT, né, nunca foi alvo de nenhum processo, seja trabalhista ou seja por alguma não entrega, né, ou entrega defeituosa. Então, eu sempre procurei me cercar de pessoas, e esses são hoje os meus sócios, de pessoas que têm competências específicas para que a gente faça essa entrega com excelência, né? E com o passar dos anos, a indústria também foi ficando mais exigente. Sim. E exigente não só no aspecto da entrega técnica, mas da idoneidade, da coerência na gestão, né? Ou seja, eu tenho que estar em dia lá com o recolhimento dos tributos, eu tenho que estar em dia com os meus colaboradores. Então, é toda a gestão, né? A administração tem que estar em ordem, tem que ser financeiramente saudável. Então, isso vai gerando credibilidade, né? Agora, o primeiro passo que a gente deu no intuito de procurar diferenciar foi com 2 anos de empresa. Em 2004, eu tinha feito uma pós em sistemas de gestão de qualidade. E eu falei, bom, com o tempo a indústria vai entender que isso é importante. E em 2004 a gente começou... Uma aposta mesmo, então. Uma aposta e aquela coisa de você falar, em algum momento isso aqui vai ser exigência para todos. Visão de negócio. 2004 a gente começou a mapear os nossos processos e a desenhar um sistema de gestão pautado na ISO 9000. Eu arrisco dizer que a SAT deve, se não foi a primeira no Brasil, foi uma das primeiras empresas desse segmento de integração de sistemas de automação a certificar ISO 9000. Nós temos a certificação desde 2007. Uau! Né? Então, essa foi uma aposta de que essa coerência, essa integridade na gestão e na execução dos projetos trariam um diferencial, ou criariam um diferencial, e a SAT seria nacionalmente reconhecida, e hoje é. Que bacana, realmente isso abre portas para indústrias, né? A gente sabe muito bem que para você conseguir uma certificação dessa não é rápido, não é fácil e nem é barato. Então quem tem é porque realmente tem capacidade técnica ali e processo bem estruturado. Parabéns pela certificação, viu? E além da certificação, quais foram os outros desafios que vocês enfrentaram aí, que você sente que seja interessante que dividir conosco? Em 22 anos, certamente a gente já teve muita dificuldade. Eu acho que um período bem crítico, né? E foi até o momento ali da cisão da primeira sociedade, do primeiro quadro societário, foi crise de mercado, né? 2008. A bolha americana. Exato. Ali, por inexperiência, né? Por não ter passado ainda por uma crise daquele porte, a gente errou na estratégia, a gente errou na gestão e a empresa quase quebrou. Então, nós tivemos um período bem crítico. E como toda turbulência, traz aprendizado. Sem dúvida. Né? E gera um histórico que a gente não quer repetir. Então, a gente acaba melhorando com isso, acaba melhorando na gestão, procurando caminhos novos para fazer a mesma coisa, né? Bacana. E quais são os principais desafios da IT for IoT e da SAT no mercado? Eu acho que é a permanência diante de um cenário de tanto dinamismo, né? De tanta inovação. Então, a gente tem que dosar a ousadia com uma estratégia bem pé no chão, né? Pautada em alicerce firme, para a gente não errar. E acompanhar tudo isso, né? A gente vem hoje enfrentando já um conflito que em tempos passados você percebia isso em 20 anos, né? De diferença de faixa etária, né? Dos colaboradores ou dos gestores, e hoje terrível, né? A gente fazer a gestão de pessoas, o RH ali tem um desafio absurdo, né? Sim. Como é que eu, um cara de 50,
consegue interagir, extrair o melhor e também proporcionar o melhor ambiente de desenvolvimento desse profissional que está iniciando, de uma forma que ele se sinta cuidado, que ele se sinta amparado e tendo os recursos que ele precisa para se desenvolver. E muda muito, né, de uma geração para outra, né? Sim, sim. O meu filho tem 22 e eu já vejo ele sofrer com os de 15, né? Com os de 16. Mas esse eu acho que é um desafio bastante grande também, né? Como fazer uma boa gestão das pessoas, do recurso, que é o principal recurso para a gente desenvolver o nosso trabalho. Não são máquinas, né? São e pessoas. No nosso negócio, totalmente pessoas. Sem dúvida. O serviço, de uma maneira geral, né? E eu vejo assim, conversando com diferentes empresários, eu vejo que a dificuldade de mão de obra é um desafio geral do mercado, de todos os segmentos. Por mais que o nosso seja assim de marketing digital, que os jovens hoje já nascem praticamente com o celular na mão, Sim. Mas ainda assim da questão da responsabilidade, de seguir processo, como é desafiador você conseguir a mão de obra. Hoje aqui, por exemplo, a gente contrata muito mais pelo o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades comportamentais das pessoas, um pouco muito mais ligado a isso do que propriamente conhecimento técnico. Conhecimento técnico nós temos, a gente ensina, porque o que a gente costuma brincar aqui, a gente não muda o caráter de uma pessoa, mas você ensina ela a apertar os botões corretos e conseguir tocar um projeto em diante. Não sei Perfeito. se você compartilha desse mesmo sentimento. Sim, às vezes eu tenho dificuldade de entender que a receita é a mesma. Eu não tenho dúvida de que as soft skills são importantes, mas eu estou numa área de engenharia. Né? Então, assim, eu preciso do cara que o cara saiba, né, tecnicamente como aplicar. Criar uma função. Desenvolver um projeto que vai dar certo respeitando física, né? Sim, respeitando critérios técnicos que são fundamentais. Então, soft skill equilibrado com hard skill. Bacana. E você sente alguma ligação com a pandemia? Você acredita que isso avançou, acelerou ou não teve um impacto significativo nos seus negócios? Tá. Bom, na prática, o que a gente viveu? Nós vínhamos num ritmo até 2019 e fomos bastante cautelosos durante a pandemia, né? Quem já teve uma experiência ruim com crise, né? Você de imediato já faz a receita básica, que é cortar custo e botar os pés no chão para entender como o mercado vai se comportar no meio dessa nova crise que nós não tínhamos vivido até então, né? E o que a gente viveu na prática? Até 2019 nós tivemos um ritmo. Primeiro semestre de 2020 foi um caos. Todo mundo viveu isso, né? Gente de home, queira ou não, tem que ser de home. De uma equipe de 30 pessoas, nós reduzimos ali para 18, 19 pessoas e metade disso estava em casa, ou mais da metade desses estavam em casa. Então foi um pouquinho assustador no começo. A partir do segundo semestre de 2020, isso reverteu e começou a acelerar de uma forma que a gente também, naquele momento, não entendeu. Então, buscando alguma explicação de mercado para isso, primeiro, a pandemia assustou, mas ela trouxe algumas demandas que nós estavam represadas e que naquele momento empresas resolveram investir. Precisamos modernizar a produção, precisamos investir em algumas coisas, e a automação para a indústria é essencial em sentido de confiabilidade, repetibilidade, qualidade, eficiência, exatamente. Então, isso começou a acontecer, eu diria que involuntário. Política, não sei se tem total influência, mas, enfim, nós vivemos um pico, uma aceleração. E, ao mesmo tempo que a nossa área ligada à tecnologia demandava pelos processadores, pelos chips, que veio também a crise do silício, né, do mercado de silício. Verdade. E os prazos dos projetos alongaram demais. Então, nós tínhamos, naquele momento, terreno fértil e não conseguia a semente para produzir.
Vivemos, então, uma aceleração bastante forte e aí, como eu te falei, cenário de mercado. Teve a pandemia, teve talvez um fator político. Lá fora, na sequência, veio guerra, veio uma desconfiança com o oriental, o pessoal procurando restabelecer parques industriais aqui no Ocidente. Então, eu acho que isso também ajudou a termos aqui no Ocidente uma aceleração, especialmente no Brasil. Então, vivemos um momento hoje fértil, bom de mercados. Que bacana. E, assim, na questão ecológica, né, de sustentabilidade e até de eficiência energética, como que vocês estão lidando com essas questões? Como integradores, ou seja, como provedores de solução, a gente aplica muita tecnologia, né? E eu vejo que nos parceiros fabricantes de equipamentos existe hoje, sim, uma busca por tornar mais eficientes os equipamentos. E a gente vê... Nós estamos no meio de interessados ou de aplicadores dessas tecnologias para que se gere uma condição mais sustentável. Então, eu tenho aqui os fabricantes de materiais eletroeletrônicos que se preocupam muito com isso, em tornar os equipamentos deles mais tecnológicos e mais eficientes. E eu tenho o meu cliente querendo aplicar e usufruir disso, né? Tornar o parque dele mais sustentável, a indústria mais sustentável e, com isso, né, trazer os benefícios também para o ecossistema todo, para o meio ambiente e para as pessoas. Bacana. Você conseguiria dar algum exemplo assim, de alguma aplicação que poderia ajudar assim, na eficiência energética? Que a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes, sem precisar citar nomes de clientes, que eu sei quanto isso pode ser sensível, mas como que uma indústria conseguiria um exemplo assim de ganhar uma eficiência energética ou economizar na conta de energia? Eu não sei se eu posso ser tão simplista assim, né? Os projetos ligados à indústria, muitas vezes, eles são complexos. Né? Exatamente. E a gente participou de pelo menos alguns projetos que eles estão ligados a essa questão da sustentabilidade e energias renováveis, né? Então, nós participamos recentemente da implantação de uma usina que gera energia a partir do biometano, né? Então, o que é isso, né? É o meu cliente que tem essa tecnologia, aplicando a tecnologia dele lá numa outra indústria que tinha um descarte que não era ecológico e fazendo desse descarte que não teria esse aproveitamento, esse nível de aproveitamento, aproveitando esse material e essa tecnologia para gerar energia. Uau. Né? Um outro projeto que nós participamos, que também tem esse viés de economia circular, ou seja, algo que não era tão nobre, ou que seria um descarte com baixo... que gera uma reciclagem, mas no plástico. Né? Ou seja, esse cliente ele pega o resíduo plástico e tem um processo, uma inteligência ali, onde ele faz com que isso volte a ser matéria-prima para plástico virgem. Então, existe muito movimento, como eu falei, tanto dos parceiros geradores de tecnologia ou de produtos, como da indústria se movimentando nesse sentido. E a gente é o facilitador disso, é o catalisador disso. Né? A gente é envolvido para aplicar aquilo que a gente sabe fazer, que é desenvolver projetos e tornar isso realidade também. E é um grande desafio, né? Você ficar por dentro do que os fornecedores têm, de novidades, e estar por dentro também do que os clientes estão pedindo, e fazer esse casamento e dar um match da solução, né? Posso explorar um pouquinho esse tema? Por favor. A SAT ela tem parceria com esses grandes fabricantes, né? Então, é uma via de mão dupla também. Eles têm interesse de que nós, empresas experientes na aplicação da tecnologia, a gente se capacite para aplicar a tecnologia deles. Então, a SAT faz essas parcerias, participa e é homologada para participar dessas parcerias, onde a gente se capacita tecnicamente na tecnologia, conhece a tecnologia para poder aplicar,
treina o nosso pessoal, então isso também é bacana, porque os colaboradores são treinados e passam a conhecer essas novas tecnologias. Em contrapartida, esses parceiros, eles nos dão condições comerciais para viabilizar o projeto, né? Ou seja, a gente tem uma relação de transparência através de CRMs, onde a gente dá visibilidade dos projetos que a gente acessa e levamos até eles para que eles deem condições comerciais importantes ou interessantes para viabilizar o projeto. Bacana. Né? E para que a gente seja o canal, o catalisador, o aplicador dessas tecnologias. Então, é bacana porque os parceiros, os fabricantes, os grandes têm essas políticas e a gente está dentro delas. Ele já dá a devida atenção que ele precisa, porque ele entende que ele precisa dos parceiros que estão no mercado ali para conhecer a solução. Se ele não apresenta a solução para você, você não sabe que ele tem aquilo ali, às vezes você vai buscar outros. Né? Uhum. E quais as marcas assim que vocês são homologados, esses parceiros que vocês têm aí? Nós trabalhamos com praticamente as principais ou todas as marcas de tecnologias, né? Mas eu estou falando de Siemens, estou falando de Rockwell, estou falando de Schneider, estou falando de WEG, estou falando de ABB, né? Então, só uma marca top. Sim, e é bacana que, entre outras, tá? Vago, Fênix, vai que o pessoal vê e depois fica bravo que eu não citei, né? Desculpa ter feito essa série, mas estava falando de Schneider. Quando eu construí minha casa, o engenheiro elétrico falou assim, olha, você quer um conselho? Põe Schneider em tudo na sua casa. Aí eu fiquei com essa marca na cabeça. Perfeito. E agora indo para o lado do marketing, né? É lógico que eles têm a intenção de promover a marca deles, de que tenha mais pessoas ou mais empresas habilitadas a aplicar os produtos deles. E isso vem atrelado a outras estratégias, né? No consumo gera um cashback ou gera ações de marketing conjunta, né? Então, eventualmente, a gente promove ações de marketing conjunta também com cashback ou com recursos que eles mesmos destinam, né? Parte daquilo que a gente consumiu, um percentual disso volta para a gente para promover a marca. Que bacana. Então, como você já introduziu o assunto de marketing, eu queria entender, assim, porque no mercado competitivo, como que vocês fazem para posicionar as suas marcas? Que ações que vocês realizam para conseguir trazer esse posicionamento? Richard, para mim, muito desafiador, né? Assim, a pensar na estratégia da publicidade ou do marketing, como posicionar a empresa, né? Para mim, a venda acontecia lá atrás, botando dentro de uma pasta uma maleta, né? o portfólio, os flyers, né? Sim. O cartão de apresentação, e a gente ia lá bater na porta dos clientes e apresentar a empresa. Sem dúvida. E ainda funciona isso. Sim. Não, principalmente na questão que você está falando de networking, de relacionamento. Fato. Essa é a forma ainda que funciona. O detalhe é que as portas hoje elas não se abrem com tanta facilidade. Como abrir antigamente. Né? Então, a gente precisa criar visibilidade hoje, né? A gente precisa ser visto através das ações do digital, né? Do marketing digital. Mas antigamente o fator gerador de ser conhecido e tudo mais era quanto mais você visitava, mais você seria conhecido, né? O máximo de visibilidade que você poderia criar que atingiria mais pessoas era outdoor, né? Sem dúvida. Ou gastar o telefone. E a gente, com o tempo, foi mudando, né? Então, as primeiras ações, quando o pessoal de agência me abordava e falava, bom, vamos fazer uma campanha, eu falava, puxa, isso não gera retorno, né? No B2B, eu tenho dificuldade de entender que a gente consegue alavancar negócios através do digital. Diferente do varejo, pensando em marketplace, pensando em estratégias de massa, né? Então, devagarinho, eu também comecei a estudar um pouquinho. Eu falei, bom, preciso de gente nova para isso. Daí entrou o Thiago, que tem essa formação. Que bacana. Né? Ele é publicitário? Ele é do marketing. Do marketing, tá. E começou a estruturar um pouquinho o departamento, né? Então, um departamento que não existia dentro da empresa, o comercial era vendedor,
Hoje o departamento do marketing tem mais gente do que gente na rua, vamos dizer assim, né? É uma venda consultiva e nesse sentido que eu falo, o B2B tem possibilidade dentro do digital, tem, mas B2B, venda consultiva, eu pirava nesse negócio, falava, não funciona. E até porque, desculpa te cortar, no seu caso, imagino eu, que não é uma venda que é rápida. Então, não é alguém que acorda, não, eu quero aqui uma automação com um dashboard, assim, é uma coisa que, às vezes, não é o tomador de decisão que está procurando. Então, tem o influenciador que ele precisa entender a solução. Então, existe uma jornada ali que não é tão rápida. Então, às vezes, a ação que você cria nesse mês... Não sei exatamente do seu negócio, mas pode ser que daqui 6 meses só aquele lead vai fechar, assinar o contrato. Né? É exatamente isso. Né? Então, já teve negócio de a gente trabalhar 2 anos. Né? Projetos que a gente chama de Greenfield, né? Que são fábricas novas, às vezes pode levar anos. Né? E você starta e fala, nossa, isso não é para agora. Em paralelo, você tem que estar trabalhando os leads quentes, né? Os negócios que são mais para o curto prazo. Bom, aí voltando, né, à questão do explorar o marketing ou de fazer ações de marketing numa empresa como a SAT, a gente estruturou esse departamento e começamos a fazer publicações no sentido de sermos vistos, né? De gerar alcance ou de alcançar aquele cliente que possa lembrar da gente sem ser eu ligando, sem eu fazer um contato. E hoje, muito comum, ele não ter tempo ou não me receber. Né? A própria negociação mudou de forma de se tratar o negócio. Sim. Antes eu era chamado, eu tinha que fazer o cliente lembrar que eu fazia aquilo. Ele falou, opa, a SAT faz. Aí ele me chamava, eu ia lá para fazer um levantamento técnico, poder gerar um orçamento até chegar na venda. Né? Hoje, o negócio é escrito, o escopo é escrito por um departamento de engenharia ou por uma pessoa lá da engenharia, que vai lançar isso para aqueles que estão homologados, cadastrados ou que ele lembre, né? Para que seja feito o orçamento e aí você depois caminhe para a negociação, para o fechamento. Né? Sim, em média, quanto que é esse intervalo de tempo entre ele fazer o primeiro contato contigo e assinar o... Você falou que já teve negociações que levou 2 anos, né? Mas assim, em média, que uns 6 meses? Depende do tipo de cliente. Né? Eu tenho um cliente que é o cliente que ele vende soluções e a gente é parte da solução dele. Então ele já tem a solução, a gente só compõe. Mais rápido. É mais rápido. Né? Agora, aquele cliente que demanda uma solução customizada, específica, então normalmente 6 meses entre contato e a entrega, uma média de 4 meses, um projeto pequeno. E aí, nesses 4, 6 meses, é importante a gente se manter vivo na cabeça dele. Porque normalmente ele está conversando contigo e ele está conversando com outra empresa também, né? Então, é a questão de um relacionamento, todos os pontos de contato, ele receber algumas novidades por e-mail, ser impactado com um vídeo ali no YouTube da vida, mostrando case de sucesso. É importante nesse intervalo aí entre essa jornada a gente se manter bem ativo na cabeça dele. Perfeito. E que tipo de conteúdo, que tipo de ação você sente que dá mais resultado, que você sente assim que, poxa, é isso aqui que é forte para mim, que atrai negócios? Bom, a gente tem trabalhado muitos conteúdos técnicos, ou seja, lembrar o cliente de que para aquele tipo de solução a SAT tem competência. Né? Então, a postagem de produtos que nós desenvolvemos, mesclado, né? Intercalado com conteúdos gerais ou generalistas, né? Assuntos técnicos interessantes e que são cotidianos na realidade ali do cara, né? Do cliente. Então, falar de normas, falar da importância de seguir essas normas, né? De não desenvolver um projeto de qualquer jeito. Nem sempre o preço
pode ser o fator decisivo, né? Então, sempre lembrar o cliente de seguir esses tópicos, né? Normas técnicas, normas regulamentadoras. Então, a gente costuma postar conteúdos desse nível e mesclado ou intercalado com produtos que nós desenvolvemos, ou seja, aquela foto, aquela imagem de um painel ou de uma máquina que nós desenvolvemos. Que seja uma solução parecida ou semelhante, né? Até por questão de dar autoridade e já... Porque assim, é bem delicado quando você tem um contrato com um cliente que você não pode abrir a solução, mas você pode divulgar as marcas que você atendeu. Então, isso acaba já abrindo portas, né? Sim. A gente tem algumas restrições, principalmente quando as soluções são mecanizadas. A gente não pode dizer onde se aplica aquilo ou para que produto aquilo foi desenvolvido. Né? Porque solução customizada, eu estou falando, bom, meu cliente fabrica copo e ele tem ali uma demanda de final de linha, ou seja, encaixotar, paletizar, fazer uma solução mecanizada para isso. Então, eu posso até mostrar a minha máquina, aquilo que eu fiz, mas não posso falar que isso foi feito para isso especificamente, né? Então, a gente tem esse desafio de quando posta uma foto, lembrar o cliente, falar, olha, lembre da SAT para desenvolver uma solução para o seu negócio. Personalizada, né? E, por exemplo, se a solução é robô se aplica na indústria como um todo. Sim. Né? Mas a aplicação específica pode ser para o seu negócio que é diferente de um outro cliente. Sem dúvida. Legal. E assim, eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Como esse mercado é um mercado que todo dia surgem ferramentas, soluções novas, então é até difícil de você ter qualquer tipo de previsibilidade. Mas o que você enxerga como tendência para daqui a alguns anos, assim? O que você entende como que vai estar esse mercado? Tá. Bom, específico para quem é da área, acho que vai ser compreensível, né? Vai me entender. Mas algumas tendências já estão desenhadas e algumas estão começando apenas. Vamos falar de inteligência artificial. O quanto disso ainda vai ser explorado dentro da indústria, né? Existem protótipos ou designs já que os fabricantes muitas vezes falam, olha, já tem um case. Cara, quando você pensa no mundo, do tamanho que você falar tem um case, é muito pouco. Né? Então, ser precursor, às vezes, é um risco danado. Mas é uma realidade. É uma realidade que eu entendo que é tendência, ou seja, que vai crescer. A aplicação em todos os níveis de produção, de indústria, ou seja, aquilo que a gente faz, já temos alguns pilotos, já temos algumas coisas que a gente também desenvolve internamente, com inteligência artificial, com ferramentas de suporte ou de apoio para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, essa é uma grande tendência. Tá? Dentro dos controladores, né, aplicados à indústria, a não necessidade de se depender do equipamento de um determinado fabricante é outra tendência. Ou seja, aquilo que você faz como software tende a rodar num processador qualquer, não necessariamente no do fabricante X. Né? Até hoje as soluções são muito... não são caixa preta, mas assim, desse fabricante você tem que usar a ferramenta de programação dele e tem que rodar no controlador dele, que é ele que lê ou que descompila aquilo, né? Decodifica aquele script feito ali. Isso é outra tendência, ou seja, vai ser uma coisa comum. Eu faço meu software aqui e boto dentro de um processador. Descentralização também desse processamento. Hoje, o controle ele está centralizado, eu tenho um controlador único, ou conversa entre um controlador e outro, que eles são os concentradores da inteligência. Eu vou passar a processar isso em equipamentos, em dispositivos espalhados pela fábrica. Bacana. E também acho que
vai estar cada vez mais fazendo parte tanto da vida pessoal quanto nos processos em si, industrial, cada vez mais. Eu imagino que desmistificando aquela história que o robô, a inteligência artificial vai roubar o emprego de alguém, eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai ter que exigir uma capacidade técnica de você poder usufruir disso. Então, acho que vai melhorar, tende a melhorar a vida como um todo. Eu sou um daqueles que acredita que realmente as pessoas passam a fazer outras coisas e funções mais nobres, né? Porque a gente fala, é importante gerar emprego, mas, poxa, será que é digno o cara ficar movimentando um saco de 60 quilos nas costas? 9 horas por dia. Entendeu? Então, cada vez mais isso está levando as pessoas a funções, outras funções, e é um período de adaptação. Eu acredito que a automação tem essa função, né? Ou seja, promover uma evolução no que diz respeito às atividades ou que as pessoas fazem, né? Ou seja, ocupando outros espaços, outras demandas. Em vez de ele ficar coletando dado ou preenchendo planilha, ele pode ficar ali só interpretando ou pensando nas soluções que o número está indicando para ele, isso. Né? Usando a inteligência para uma tomada de decisão, né, ou para outras funções mais nobres. Legal. E assim, como que a IT for IoT está se posicionando em relação a essa crescente demanda de integração aí na indústria 4.0? É sempre aquele olhar de busca por entender tendência, né, e desenvolvendo novas soluções, novas aplicações, né? O produto da IT hoje ele não é o único no mercado, mas ele tem particularidades que são bem interessantes. Como a gente entende de indústria, a gente entende de chão de fábrica, a gente procurou criar uma ferramenta de fácil uso, né? Que a pessoa possa ter uma experiência sem necessidade de nenhum suporte. Aquele aplicativo que você instala no celular, você aprende rapidamente a usar. Falando de uma realidade da indústria onde tudo, até hoje, é baseado em programação. Uhum. Né? Então, a gente criou essa ferramenta e essa ferramenta hoje está consolidada. O que a gente está buscando agora é agregar mais valor a ela. Dores que já são conhecidas da indústria, a gente criar soluções e vender a solução. Né? Então, uma determinada demanda, uma determinada dor da indústria, a gente pensar a solução de automação para ela e conectar a essa solução de cloud que nós temos hoje. Bacana. E até em cima disso, existem novos projetos ou tecnologias que vocês estão explorando para expandir essas operações? Sim. Sim, tem algumas coisas que ainda... É segredo. Né? Exato. Eu gostaria de manter um pouquinho ainda... Claro. Mas é importante, né? A gente estar sempre se reciclando, buscando Sim. soluções. E eu também acredito bastante nessa questão que vai cada vez mais ficar tipo open source, código aberto, sem ficar... Esse negócio de ficar aprendendo... Acho que cada vez mais as empresas vão se conscientizar e deixar mais aberto, porque ele enxerga a solução dele como algo positivo e não que te amarre, né? Sim. Gosto de amarrar e eu acho que já está muito ultrapassado. Um outro ponto importante, Richard, eu sempre acreditei que o mundo deve ser de colaboração, né? Eu acho que foi daí que lá atrás eu já acreditava que o negócio não tinha que ser meu. Sim. Né? Eu não sou o dono do negócio. Eu tenho que ter a preocupação de desenvolver um bom trabalho. Né? Um bom relacionamento. Exatamente. E com a colaboração de outras pessoas que têm conhecimento que eu não tenho. Né? E para o negócio eu não penso diferente. Com outras empresas. Não são todos meus concorrentes. Em algum momento nós podemos estar concorrendo. Mas em quantos outros a gente pode fazer coisas juntos, Uhum. né? De novo, nós estamos entrando num momento onde software é muito forte e soluções, todos os dias, novidades e coisas que alguém desenvolveu e que de repente pluga aqui, né? E a gente pode fazer negócios juntos.
Então, eu acho que esse é um ponto importante também, né? Que as empresas olhem para as outras muito mais como possibilidade de sinergia e cooperação nos negócios do que concorrência. Eu vejo, assim, muitas vezes, quando uma coisa é muito disruptiva, por mais que está em ascensão, às vezes essa pessoa que ela vai começar a buscar um fornecedor para automatizar, mas ele às vezes não sabe ainda sobre a solução ou o que poderia automatizar ou até mesmo de criar dashboards para ele ter uma tomada de decisão. Que dica que você daria para essa empresa, para esse empresário, conseguir internamente fazer todos os levantamentos por exemplo, de requisitos, para que isso facilite nesse primeiro contato com a empresa de vocês? Como eu falei, alguns clientes hoje têm esse bloqueio, ou tem lá um corpo de engenharia que é capaz de pensar na solução e colocar isso como um escopo para que o mercado ofereça possibilidades ou ofereça soluções. Eu acho que o cliente que não tem isso muito claro é como a gente buscar ajuda de especialistas para alguma coisa que a gente não conhece, né? Puxa, eu tenho uma demanda aqui que preciso de um bom advogado. Acho que consulta, né? Então, a gente tem essa disposição. Nós temos lá os nossos especialistas, temos um corpo técnico muito forte. O cliente deve usar isso, né? Se ele não sabe exatamente o que ele quer, o que fazer, consulta especialista, né? E achar esses especialistas hoje com internet, com Google e tudo mais, é muito fácil, né? Então, eu acho que buscar a ajuda, buscar a consultoria ou assessoria para desenvolver ou para entender o que ele pode fazer com tanta tecnologia disponível, seria consultar especialistas, né? Buscar essa ajuda, buscar o mercado, uma empresa que seja especializada e possa ajudá-lo naquilo. A solução de dashboards ou de KPIs, né, ou dos indicadores que podem ajudar, a gente também pode ajudar, né? Não conhecemos todos os processos de fabricação, todos os processos industriais, e aí, aliando a experiência do cliente naquilo que ele sabe fazer com a nossa experiência naquilo que nós somos bons, que é aplicação de tecnologia, de novo, conversando, consultando, a gente pode ajudar o cliente a fazer um investimento mais preciso. A ideia de POC é muito bom, né? Se o cliente não sabe por onde começar, mas ele quer fazer um piloto, testa, né? Faz uma aplicação de pequeno porte, uma aplicação pequena e testa. E entende se aquilo realmente faz sentido. Né? Legal. Então, o caminho é o POC mesmo, e escalando e aumentando a solução. Buscar ajuda de especialistas. Bacana, legal. E que dica que você dá para quem está querendo entrar nessa área, que vislumbra trabalhar nessa área seja de internet das coisas, seja de automação industrial, ou até mesmo nessa parte de inteligência de dados, assim, que dica que você dá? Você aconselha eles a entrarem? Não? Com certeza, né? E eu penso que tudo é trabalho e buscar conhecimento, né? Então, não só para entrar nessa área, mas tem muita gente que às vezes está nos ouvindo e fala: o que esse cara poderia me falar? Entro ou não entro para montar um negócio? Claro que tem que entrar. Eu acho que o campo de oportunidades para prestação de serviço, para desenvolvimento, para empreender é muito grande, né? E o mercado vai demandar cada vez mais. O que precisa é estruturar, planejar com os pés no chão, com conhecimento de causa, né? Eu falo que para empreender, no mínimo 3 pilares são muito importantes, que é o pilar da gestão, o pilar das vendas, e você ser bom tecnicamente naquilo que você vai... Sim, que é o seu negócio, né? Quando você não é bom no todo, é bom que se desenvolva e que conheça os 3 pilares, né? Minimamente. Você pode ser bom em um, mas tem que conhecer também. Se eu sou bom tecnicamente,
preciso conhecer um pouquinho de gestão, né? Sim. Enfim. E quando a gente não tem isso na estrutura, a gente tem que compor. Né? Se você não você tem que ter gente mercado, né? você tem que ter gente que seja e que compõe esse tripé. Hoje tem tanta plataforma de treinamento, tem tanta oportunidade para as pessoas se capacitarem no digital, então está muito mais fácil. Sem né? dúvida. Eu falei, eu vendo uma realidade que nem o que eu ia fazer, eu tinha orientação, e você tinha ali, bom, eu vou ser administrador, eu vou ser engenheiro, médico ou advogado. Né? E, puxa, eu nem sei se eu gosto do que eu gosto. Hoje você tem uma especialização, uma ramificação tão grande. Sim. Mas, enfim, para quem quer se desenvolver nessa área, penso que é uma área que tem muito futuro, muita possibilidade de expansão, muito mercado futuro. E a receita é se capacitar. Né? É bacana que hoje, quando eu olho alguns currículos, quando eu recebo alguns currículos e olho lá o currículo de algum profissional no LinkedIn, o perfil de alguém no LinkedIn, eu falo, puxa vida, não tem ainda nem começou a faculdade, nem começou o terceiro grau, mas tem lá uma série de cursos. Né? Então, e o Udemy está aí, entre outros. Né? Ou seja, vai lá e faz. Aí fica muito mais fácil o nosso trabalho, porque eu penso que uma empresa como a SAT e a IT, nós podemos tutoriar, nós podemos ajudar no crescimento profissional. Mas a pessoa tem que ter iniciativa, tem que ter boa vontade e correr atrás. Né? Correr atrás. Sem dúvida. Para qualquer coisa, suar bastante. Bacana. Eu queria aqui abrir para você, para quem se interessou, quer entender um pouquinho mais da sua empresa, para você dar um recado final aí, deixar ali o endereço do seu site para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Como que faz para te achar no LinkedIn? Ok. Bom, as empresas fazendo uma busca lá por SAT Automação ou IT4IoT, né? IT for IoT, vai nos encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Eu também gosto de interagir com pessoas, me coloco à disposição, seja para aconselhar, seja para orientar profissionais. Eu gosto muito de pessoas, gosto de ajudar pessoas. Então tem o meu perfil pessoal também, principalmente no LinkedIn, Emerson Ferreira Nunes. Bacana. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a você de ter se disposto o seu tempo, de ter feito bater esse papo, foi bem legal. E agradecer então a você que ficou até o final aí, curtiu, e pedir para que você possa seguir a Beats Podcast aqui no YouTube. Valeu!